Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques. E eu sou a Andressa Giordano. E hoje a gente vai bater um papo sobre trabalho em equipe e empatia. Exatamente, a gente vai falar sobre empatia no mundo profissional, né, Andressa? Porque afinal, trabalho em equipe não é só trabalho com a galera que está ao seu redor ali, mas também trabalho em equipe é com o fornecedor, é com o cliente. No fim do dia, todos nós somos um time em busca de um só objetivo, né? Ninguém trabalha sozinho. Não tem como. Em algum momento você vai precisar ter contato com uma pessoa para que o seu trabalho alcance o objetivo que você quer alcançar com ele. E aí o trabalho em equipe é essencial. Bom, Andressa, vamos começar então do início do Big Bang, da entrevista de RH, a famosa dinâmica. Nossa, como eu odeio dinâmica de grupo, meu Deus. Vamos explicar para o pessoal por que a gente vai falar sobre dinâmica, na verdade. Porque a dinâmica, né, ele nem sempre reflete a realidade, né? O mundo real que é o trabalho depois, né? A gente não tem experiência nenhuma com RH. As pessoas que fazem entrevista de RH são psicólogos e eles com certeza estão avaliando muito além, né, do que a gente imagina. Sem dúvidas. Mas é que pra pessoa que tá participando daquela dinâmica, é diferente. Então, quando você força, digamos assim, uma situação de trabalho em equipe, e quando a pessoa que tá participando dessa situação sabe que ela tá sendo avaliada, a postura dela é totalmente diferente. Afinal de contas, você quer um emprego, né? E aí, você querendo ou não, acaba prestando mais atenção em coisas que talvez você não prestaria atenção no dia a dia. E aí é onde mora o perigo, né? Andressa, eu brinco que é mais ou menos como o Facebook e o LinkedIn. O Facebook, o cara tá lá, mas assim, no modo loucura, né? No modo sexta-feira às 10 da noite. E no LinkedIn, ele é a segunda-feira às 10 da manhã, né? É bem assim, porque são ambientes controlados. Então, trabalho em equipe, ele vai muito além disso. E tem que ser algo natural, porque quando é algo natural, é uma coisa que você faz, é como respirar. Então, quando alguém fala pra você respirar fundo e soltar, aquilo já não é mais tão natural, né? Então, é a mesma coisa que o trabalho em equipe. Tem que ser algo que você faz normalmente no seu dia a dia. E não algo que você faz só quando alguém tá observando ou quando você se força a fazer. Exato. E na dinâmica, todo mundo quer ser líder, né? Todo mundo quer mostrar serviço, né? E todo mundo quer ser líder, porque ser líder é uma coisa boa, né? Como se as pessoas, só os líderes fossem contratados. Eu acho isso um pouco complicado, porque algumas pessoas podem se sentir frustradas por não terem um espírito de liderança. E tudo bem, sabe? Tudo bem não ter um espírito de liderança. Você ser proativo e você ser um líder são coisas totalmente diferentes que pedem, exigem responsabilidades totalmente diferentes. E algumas pessoas simplesmente não querem assumir algumas responsabilidades que um líder assume. E tudo bem, sabe? Não tem problema nenhum. Contanto que você faça o seu trabalho. Responsabilidades e também qualidades, né? Tem gente que não nasceu para liderar e não é um problema, como você disse. Afinal, senão não teríamos essas classificações, mas não tem problema. Não quer dizer que você não nasceu para ser líder, que você não precisa ser empreendedor também. Eu acho que são duas coisas diferentes. É claro que os desafios são maiores e você também pode treinar, você também pode adquirir esse conhecimento. Mas eu conheço muita gente aí nos meus anos profissionais aí que eu passei, que a pessoa queria simplesmente fazer o trabalho dela ali, trabalhar das 9 às 6 da tarde e ponto. E faz perfeitamente o trabalho. E aí, às vezes essa pessoa que não tem o perfil de liderança chega na liderança, porque muitas vezes é um caminho inevitável, porque conforme você vai adquirindo experiência e ficando muito tempo em um determinado cargo ou em uma área, em algum momento você vai ser líder. E aí, ou essa pessoa realmente... Porque, claro, a liderança não é uma coisa que você nasce com isso, não é um dom. Não é, por exemplo, cantar. A gente conhece pessoas que cantam
muito bem desde pequenas e elas nasceram com esse dom. A liderança é uma habilidade, então que tem que ser, tem que ter uma manutenção, porque as coisas mudam, e é algo que pode ser adquirido. Então, e ao mesmo tempo, eu conheço muitas pessoas que querem porque querem ser líderes e a todo custo e sem pensar nas responsabilidades que isso vai acarretar e acabam sendo líderes ruins. Isso tem um nome, Andressa. O quê? Isso chama chefe. Você dá um cocar pra ele e tá ali, ó, tá dado o título. Porque a gente vive numa cultura, digamos assim, de que você tem que ser líder, você tem que ter espírito de liderança. Não, às vezes eu prefiro alguém que é mais proativo do que líder e tudo bem, sabe? Porque se a gente for viver num mundo em que todo mundo é líder, ninguém vai ser líder. Ninguém vai liderar ninguém. Ninguém vai liderar ninguém. Então tem que ter uma hierarquia, tem que ter uma organização, né? E a gente vai falar mais pra frente disso, mas existe uma divisão de tarefas e cada um no seu quadrado, né? E não tem problema nenhum. E pra quem tem esse objetivo, né? Uma sugestão que eu daria é, em vez de você tentar arriscar uma pós-graduação, tenta um MBA, que eu acho que talvez faça muito mais sentido na carreira do que tentar uma pós-graduação simplesmente para tentar virar um líder de uma equipe, enfim. Eu já vi muitos gestores, né, que simplesmente chegam a esse patamar porque fizeram lá uma pós, né. A gente tem as classificações, né, que são quase como medalhinhas, né. Então você só consegue chegar a ponto X porque se você fez uma pós, ou então ponto Y porque você fez um mestrado. E eu percebo que tem muito gestor que tá ali com o pé para virar gestor e vai fazer uma pós simplesmente para poder virar. Sim, exatamente isso. E aí, no fim das contas, a pessoa acaba nem aprendendo direito, né? Porque ela faz porque ela tem que fazer aquilo. Sendo que, às vezes, se ela estivesse fazendo algo que ela gostaria de fazer, ela, no fim das contas, a longo prazo, o aprendizado é muito maior. Mas, Andressa, tem um ponto. Todo mundo precisa de uma equipe. Não importa o que você... A não ser que você vá fazer miçanga na praia. Aí talvez você possa fazer isso individualmente, lá no seu cantinho, feliz da vida. Mas eu acredito que todo mundo precisa de uma equipe. Por quê? No mundo tão competitivo que a gente vive, é impossível saber fazer tudo. E esse eu acho que é o grande problema. É o pessoal que sabe tudo, né? Pra mim, uma pessoa que sabe tudo não sabe nada. Exato. Ela provavelmente sabe superficialmente um monte de coisas. Então eu desconfio de pessoas que sabem tudo. Mas é verdade. Eu acho que em algum momento, quando você tem o seu negócio, e principalmente se o seu negócio cresce e você, enfim, quer que esse negócio cresça, você vai precisar de uma equipe porque você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Pode ser por questões físicas, digamos. Você tem uma demanda muito grande de trabalho que você sabe fazer, mas você precisa dividir com alguém. Ou por questões de conhecimento. Um exemplo legal é, por exemplo, restaurante. É muito comum, quando um restaurante abre, ele ter pelo menos 2 sócios. Um sócio que é o chefe que vai cuidar da cozinha e o outro sócio que é o que vai cuidar da administração, que vai cuidar do financeiro, que vai cuidar da parte mais burocrática. O cara que é chefe de cozinha, ele é chefe de cozinha. Ele pode ter uma noção de administração, mas com certeza o sócio dele manja mais disso, vai ser melhor nesse assunto. E o cara que é o administrador, ele pode nem saber fritar um ovo. Exatamente. Eu, por exemplo, na minha cozinha, eu sou o chefe e o meu sócio é o que fica lá no caixa cuidando da lojinha, porque eu tenho conhecimento em administração, mas ele é muito melhor do que eu. Então, pra que eu vou fazer isso, né? E muitas vezes, quando um chefe vai meter o nariz, sabe, nas finanças ou na administração,
o restaurante pode até falir, porque ele foi mexer num lugar onde ele não conhecia a fundo, ao invés de se dedicar 100% a algo que ele fazia muito bem. Então, acho que o exemplo do restaurante é muito legal, porque a gente pode aplicar no mundo do empreendedorismo inteiro. Eu acho que uma coisa que vale a gente ressaltar é que você precisa aprender a delegar e dividir. Eu sei que muitos empreendedores têm essa dificuldade tanto em delegar, porque eles acham que ninguém vai fazer tão bem quanto você mesmo faz. E deixa eu te contar uma coisa, é mentira. Tem gente que vai fazer o trabalho tão bem e até melhor do que você faz. E, de novo, tudo bem. Eu acho que a gente tem um problema de ego. E não é uma coisa ruim, sabe? É uma coisa que às vezes a gente faz sem prestar muita atenção. É meio que fere o nosso ego alguém saber fazer algo melhor do que eu, sabe? E não tem problema algum nisso. Pelo contrário, vai ser melhor ainda pro seu negócio se você contratar alguém ou se você se aliar a alguém que faz algo melhor do que você. Pra você fazer melhor outras coisas que você faz melhor do que as outras pessoas. Ô Andressa, seria ego ou é medo de ser passado pra trás nesse mundo tão competitivo que a gente coloca na cabeça? Eu acho que é ego, sabia? De verdade. Porque eu vejo muitas pessoas, não só empreendedores, mas profissionais em geral, às vezes entrando numas briguinhas com a equipe, que a gente vê que não é medo de perder algo, porque muitas vezes é algo. Você olha o cenário em que aquela equipe tá e você fala, gente, vai perder o quê? Não tem pra onde essa galera ir, porque, enfim, é uma equipe com 4 pessoas, e aí tem um gerente e alguém só vai subir de cargo se aquele gerente for demitido ou, enfim, acontecer qualquer coisa. Então, muitas vezes, na minha opinião, muitas vezes é ego. Eu pergunto isso porque aí vem um outro ponto que a gente ficou de conversar aqui, que é a respeito de confiar na sua equipe, né? Então eu sei que tem muito empreendedor, que isso a gente já falou em outro podcast, que ele fica com tanto medo de abrir a sua ideia para um parceiro ou para um fornecedor ou enfim, até mesmo para um potencial sócio, que ele se fecha na bolha e ele não consegue fazer nada, né? Então você precisa confiar na sua equipe. Se você contratou uma pessoa que vai cuidar das suas parte jurídica, você tem que confiar naquela pessoa, que ela vai fazer o melhor trabalho que ela tem. É claro que é diferente de você largar a mão e nem ver o que aquela pessoa tá fazendo, do que ficar em cima dela 100% do tempo, né? É muito importante isso, sabe? Como que você contrata alguém que você não confia? É claro que é muito difícil você... Às vezes você não contrata uma pessoa que você nunca viu na vida. Mas você precisa confiar naquela pessoa, de alguma forma. Mas isso também eu acho que aí entram os relatórios de desempenho. Você vai dar tempo pra pessoa fazer o trabalho dela e vai entender que daqui um mês, enfim, tempo que você determinar, ela vai apresentar alguma coisa. Agora eu conheço muito tanto pessoas que contratam serviços quanto gestores, que eles querem acompanhar essa evolução quase que diariamente, e aí vira uma loucura, né? Tanto para quem tá sendo avaliado quanto para quem tá avaliando, né? Sim, porque aí você não dorme, né? Você deixa de fazer as suas coisas pra poder ser babá de uma outra pessoa que talvez nem precise de uma babá, né? E isso acaba deixando a pessoa desmotivada, porque ela vai perceber que você não confia no trabalho dela, sabe? E isso é muito ruim. E a gente tava falando de empatia, isso é essencial. Você se sentiria bem? Isso é uma coisa que a gente discutiu num texto aqui do Inova, que foi sobre conflitos, né? Existem conflitos que valem a pena serem comprados, né? Brigas que valem ser lutadas, mas existem outras que você acaba largando mão, né? Deixando de lado. E eu brinco que de tempos em tempos aparecem essas figurinhas na minha vida, seja um cliente ou um gestor, enfim, tem essa ele não consegue fazer esse gerenciamento de ansiedade, né? Eu acho que esse é o ponto. Ele é tão ansioso, né, a pessoa, que ele não consegue esperar
o desenvolvimento daquilo durante um período X que você falou. Você fala, eu vou demorar... eu tive um caso recentemente que eu falei assim, eu vou demorar 2 semanas para te apresentar o trabalho X. E a pessoa, a cada 2 dias, ela me mandava mensagem, você pode me mandar como que tá como que tá caminhando, como que tá funcionando? Que chato, que chato. Sabe por que é chato isso? O trabalho, às vezes, ele fica tão estressante que ele não pode não sair tão bom quanto ele sairia. E não é uma questão de trabalhar sob pressão, que eu já acho ridículo isso, esse negócio de trabalhar sob pressão. Mas algumas vagas que a gente vê por aí falam, nossa, precisa saber trabalhar sob pressão. Vou trabalhar onde? Vou trabalhar com alguém me xingando? Eu fico imaginando isso, sabe? Com alguém me xingando e pedindo coisas pra ontem. Você tá deixando alguém muito estressado enquanto ela tá fazendo algo que é importante pra você. E você tá usando o seu tempo, que você poderia estar usando fazendo outra coisa do seu negócio, pra nada, sabe? E aí são 2 trabalhos que acabam não saindo bem, o seu e o da pessoa que você contratou. Você falou um ponto interessante. Essa coisa de você distorcer o trabalho, né? Da qualidade. Por exemplo, se eu contratei um advogado para fazer um contrato, se eu pedir para ver o contrato cada 5 minutos, pode ser que o trabalho dele esteja excelente, mas eu, como um cliente ou um gestor, eu vou querer mudar aquele trabalho da minha forma, que eu vou transformar o trabalho dele num Frankenstein. Sim, confiem nas pessoas que vocês colocam dentro dos seus projetos. Não deu certo, a pessoa tentou passar a perna, a pessoa deu um migué, sabe? A pessoa não se saiu tão bem quanto você gostaria. Demite, encerra o contrato, encerra a sociedade. Ninguém vai morrer por causa disso. Isso acontece. É que as pessoas, elas não gostam disso, sabe? É ruim porque você acaba gastando e tudo mais e etc. Ok, tipo, é por isso que você precisa fazer uma boa seleção. Talvez, se a sua empresa já tiver um pouco maior, investir em alguém capacitado para selecionar essas pessoas. Enfim, tem que, antes de que essa pessoa comece a fazer o trabalho, você tem que selecionar muito bem. Preocupe-se mais em selecionar um bom profissional do que em ficar metendo o nariz no trabalho dele depois que ele já foi contratado. Porque aí, assim você vai evitar muita dor de cabeça, você vai evitar desperdício de dinheiro demitindo uma pessoa em pouco tempo. Então, acho que é legal pensar antes dela começar a fazer o trabalho dela. Uma dica que a gente dá aqui para tanto empreendedores ou para quem está no mundo corporativo tenha um contrato. Se você é um contratado CLT, você tem lá o seu contrato de CLT. Agora, se você é um cliente ou se você está contratando um parceiro, faz um contrato que não tem segredo, não tem erro. Depois você reincide, tem lá questões de multa e tudo mais. Então confia na pessoa. Se a pessoa daqui 3 meses não te entregar o trabalho, você tem lá o contrato que diz o que vai acontecer em caso da pessoa não ter entregue. Em casos de mais extremos, por exemplo, eu preciso disso daqui 3 meses e a pessoa não me entrega porque a pessoa ficou jogando Candy Crush no celular, pode ser que tenha uma multa, né? E quando tá todo mundo de acordo com o contrato, e aí tem uma outra dica, leia o contrato inteiro. Sim. Não tem erro, sabe? É aquela coisa, né? O seguro de vida, é o seguro do carro que a gente fala. Então, pra que eu vou pagar o seguro se talvez eu não use? Então, talvez você precise usar. Então, é melhor você investir tempo e dinheiro antes do que depois. Exatamente. E no final das contas, né, são todos seres humanos e a galera acorda aí com um dia ruim, um dia bom. Não existe uma fórmula mágica pra gente lidar com pessoas. A gente falou isso um pouco no texto sobre conflitos, né? E cada um funciona de uma maneira. E se você tentar arranjar metodologia pra tudo nessa vida, você vai ficar frustrado. É bem complicado. É o ser humano, a mente do ser humano é uma coisa que ela age por causa de diversas variáveis.
Você chega pra trabalhar com uma pessoa que tá de cara feia, e às vezes ela tá de cara feia porque, sei lá, o dia tá cinza. E se o dia não estivesse cinza, talvez ela estaria super feliz. Só que não é assim que funciona, a gente não trabalha com robôs. É muito importante isso, a gente trabalha com seres humanos. Até mesmo se você for contratar um programador, um cara que só mexe com números, sabe? Ele é um ser humano. Pode até existir uma fórmula pro trabalho dessas pessoas dar certo sempre, mas não existe uma fórmula para que a convivência com essas pessoas dê certo sempre. Eu acho que é aí que a empatia tem que ser usada, assim, ao máximo. Porque tanto quando alguém do seu lado está num dia ruim, quanto quando você está num dia ruim. Porque é importante lembrar que as pessoas à sua volta, seu chefe, o seu funcionário, o seu fornecedor, o seu cliente, o seu parceiro de equipe, enfim, qualquer pessoa que divida uma rotina profissional com você, ela não tem nada a ver com isso. Se o seu trabalho, se você for trabalhar e o seu trabalho não render e o seu trabalho não fizer sentido algum, o trabalho da outra pessoa também não vai fazer sentido algum. Porque quando a gente fala de uma empresa, de um projeto, qualquer coisa que precise de uma equipe pra sobreviver, a gente tá falando de pequenas engrenagens que elas precisam funcionar. Então não adianta você ter 99 engrenagens rodando se uma tá emperrada. No fim das contas, o trabalho final não vai dar certo. E aquele 1%. Aquele 1%. Tá jogando Candy Crush. E pra fechar esse papo da gente hoje, aquela história de você ir pro trabalho e deixar os seus problemas em casa é quase impossível, né? Porque a galera não tem... O pessoal você pode ser um empreendedor, você pode ser o que for, você pode ser uma pessoa mais analítica. Algum momento você vai ser impactado, porque isso é ser humano, né? E o que a gente falou ali atrás, se você aplicar a metodologia em tudo na sua vida e achar que tudo é controlável, você vai ficar maluco. E Andressa, o pessoal do último programa pediu pra gente recapitular um pouquinho no final. Então vamos relembrar aqui um pouquinho o que a gente falou nesse breve programa, né? Papel e caneta, pessoal. Gente, nem todo mundo é líder, fique tranquilo. Se você não é, você tem outras qualidades. Não tente ser tudo, porque você vai se sobrecarregar, né? O trabalho em equipe é importante, principalmente se a sua equipe estiver o dia inteiro com você. E não esqueça que a sua equipe também são seus fornecedores, seus clientes, porque afinal nós estamos todos ali num grande ecossistema. E cada um no seu quadrado, né, Andressa? Tem que respeitar. Se você contratou uma pessoa, se você tem um sócio, se você delegou uma tarefa para uma outra pessoa, saiba que você tem que confiar, tem que ter o seu contrato ali com aquela pessoa e confiar que ela vai fazer o melhor trabalho possível, né? E claro, um dos mais importantes de todos, somos todos seres humanos. Hashtag somos todos seres humanos. Hashtag, exatamente. Pode ser que tudo isso que a gente tenha falado nesse podcast super funcione hoje, mas amanhã, se o dia estiver um pouquinho mais frio, pode ser que não funcione. Pode ser que o cachorro da sua secretária tenha comido o dever dela da pós-graduação e ela esteja muito chateada. E acontece. Exatamente. E é isso então, gente. A gente vai encerrando hoje mais um podcast do Inova Social. Semana que vem tem mais, né, Andressa? Sim. Na semana que vem tem mais podcast. Com esse podcast a gente encerra o tema de empreendedorismo, né, Vitor? Isso. Na verdade, a gente encerra uma leva de conteúdo sobre empreendedorismo que a gente fez durante esse mês, mas teremos muito mais durante os próximos. Sim, com certeza. É que no mês que vem nós vamos falar sobre economia colaborativa. Então, não vai ser só sobre isso durante o mês, mas a gente procura no tema principal focar pelo menos os podcasts e a maioria dos posts da semana. E se você tá ouvindo a gente sem ser pelo inovasocial.com.br, se você tá ouvindo esse podcast no SoundCloud, corre lá no inovasocial.com.br, que todo dia tem um texto falando sobre inovação social e falando sobre temas que a gente sempre acaba abordando aqui no podcast com o decorrer dos dias. Isso mesmo. Então, até a próxima. Tchau. Até a próxima, até semana que vem. Tchau.